Um antigo colégio no interior de São Paulo guarda segredos sombrios e inexplicáveis. Ao investigar eventos bizarros, Lúcia descobre que há algo muito mais sinistro por trás dos corredores vazios e ruídos na escuridão. O que parecia ser apenas lendas urbanas sobre o passado sinistro do colégio acaba se revelando numa realidade aterradora que mudará para sempre a vida de quem se aventurar por seus mistérios. Olá, me chamo Lúcia. Não sou o tipo de pessoa que costuma acreditar em histórias de fantasmas, no sobrenatural, mas o que presenciei em um colégio no interior de São Paulo, mais precisamente em São João da Serra, me fez reconsiderar. O Colégio Santa Teresa, que num passado remoto foi um internato, fechou suas portas nos anos 90. E ele é muito mais do que uma construção antiga e esquecida. Ele é macabro. Tudo começou quando uma amiga próxima, Júlia, me contou sobre o projeto de reforma do Colégio Santa Teresa. Ela estava registrando o processo para um documentário universitário e, cética como eu, queria desmascarar as lendas locais sobre o lugar. O colégio, fundado no início do século XX, sempre foi cercado de histórias de desaparecimentos e eventos misteriosos. As crianças que estudavam lá ouviam sons inexplicáveis e professores relatavam presenças que não conseguiam conceber. Júlia, no entanto, estava decidida a provar que tudo isso era bobagem e não passava de folclore. Quando chegamos ao colégio, o tempo estava nublado e o lugar parecia ainda mais sombrio do que eu imaginava. As paredes descascadas, os corredores intermináveis e o cheiro de mofo criavam um ambiente sufocante. Júlia estava animada, filmando cada detalhe. Eu, por outro lado, sentia um desconforto terrível. Ela começou a me contar sobre o passado do lugar. O colégio foi palco de uma série de desaparecimentos nos anos 70 e alguns acreditavam que havia algo enterrado nas fundações do prédio. Algo que, segundo boatos, ninguém deveria tentar descobrir. À medida que a tarde avançava, Júlia sugeriu que passássemos a noite no colégio para captar as imagens mais autênticas possíveis. Relutante, concordei. Tudo corria bem até umas 11 horas. Então, os ruídos começaram. Era sutil no início. Batidas suaves, algo que podia ser explicado como barulhos estruturais normais de um prédio velho. Porém, quando começamos a ouvir o som de passos, mesmo sabendo que éramos os únicos ali, e me desculpe pela expressão vulgar, mas me deu um cagaço. Enquanto explorávamos os corredores na escuridão, vimos portas que minutos antes estavam trancadas, agora abertas. Júlia se manteve firme, tentando desmistificar tudo com sua câmera, mas o medo começava a crescer muito dentro de mim. À tarde, durante a investigação, encontramos antigos diários de alunos. Muitos deles falavam de uma presença, algo que eles chamavam de a sombra do porão. Em uma das cartas de uma aluna que desapareceu, ela relatava sentir-se observada todas as noites e falava sobre um homem que surgia apenas no espelho. Tentei convencer Júlia a ir embora, mas ela estava obcecada com a ideia de desmascarar o mito. Mal sabia ela que estávamos cada vez mais próximas do verdadeiro horror. Nossa relação, que sempre foi de confiança mútua, começou a ruir. Júlia estava determinada, eu aterrorizada. Foi então que encontramos o porão. Eu sei. Você deve estar pensando, mas por que cargas d'água vocês não saíram dali? Não sei responder, apenas avançamos. No fundo do colégio, havia uma escada em espiral que nos levou a um lugar que nem mesmo estava nos mapas da construção. O ar ali era denso e pesado. Uma sensação indescritível de mal-estar me atingiu. No entanto, Júlia continuou. Quando abrimos a porta do porão, o cheiro de podridão era insuportável. No centro da sala havia um espelho antigo, empoeirado, com marcas de mãos. Então, aconteceu. Júlia se aproximou do espelho e por um breve momento vi algo que nunca poderei esquecer. Uma figura, alta e esguia, surgiu refletida ao lado dela, mesmo que não houvesse ninguém ali além de nós. Quando gritei para que saíssemos, ela olhou para mim assustada, mas antes que pudesse reagir, a porta do porão bateu com força, trancando a gente lá dentro. O pânico nos tomou por completo. A destemida Júlia e medrosa Lúcia estavam completamente apavoradas. Tentamos de tudo para sair, mas a porta não se movia. O som de batidas ficou mais intenso, mais perto. Júlia, agora apavorada, se recusava a se aproximar do espelho novamente. O relógio marcava 3 horas da manhã e nós estávamos presas. Foi aí que percebi que a única maneira de sair dali seria enfrentando o espelho, coisa de filme, mas foi o que pude pensar, ou não, no momento. Algo dentro de mim dizia que aquele objeto era a chave. Mas Júlia estava em choque, sem condições de reagir.
Com a tensão aumentando, decidi confrontar o espelho. Já estava no inferno mesmo. Vou abraçar o capeta. Cada passo que dava em sua direção parecia me puxar para uma escuridão ainda maior. Quando finalmente fiquei de frente para ele, senti um frio que penetrou meu ser por completo. As batidas cessaram e o silêncio era ensurdecedor. De repente, uma mão surgiu de dentro do espelho, agarrando meu pulso. Fui puxado violentamente para dentro do espelho. Lá, o espaço era distorcido, como se eu estivesse em uma dimensão paralela, um reflexo sombrio do colégio. No fundo, vi Júlia. Mas ela não parecia me ver. A figura alta estava ao seu lado, observando-a de perto, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Desesperada, lutei para sair, mas era como se o espelho estivesse me sugando, e aquela mão que não me largava. Vi meu próprio reflexo se deformando, tornando-se parte da escuridão. No último instante, lembrei de como me livrava do meu irmão quando criança. Dei uma dentada com todas as forças naquele braço que me segurava. Consegui me soltar e, de alguma forma, fui jogado de volta ao porão. Júlia estava deitada no chão, pálida e desacordada. Fui encontrado pela equipe de resgate no dia seguinte. A porta que parecia trancada para nós estava aberta para os outros. Júlia não sobreviveu e ninguém acreditou no que eu disse. Disseram que ela teve um ataque cardíaco, mas eu sei a verdade. Algo dentro daquele espelho levou sua alma. Após o incidente, o Colégio Santa Teresa foi demolido, mas algo ainda assombra meus sonhos. O espelho desapareceu durante a demolição. E eu sei que ele está lá fora, esperando por outra vítima. Se você já ouviu histórias de lugares assombrados, pense 2 vezes antes de se aventurar. O que aconteceu no Colégio Santa Teresa é real e pode acontecer novamente. Não ignore os avisos. Compartilhe essa história e fique longe de espelhos antigos. Você nunca sabe o que pode estar olhando de volta.